Concluir. Campainha. Fêmea. Isso aqui tem que ficar mais no alto pro pescoço. Você já está ao vivo, tá? Já posso falar? Vamos esperar ela atender. Boa noite! Boa noite, doutora Alice. Boa noite, doutora Denise. Quero apresentar a vocês a Denise, gerontóloga, e eu sou a Maria Alice, também gerontóloga. Quer dizer esse palavrão? É a ciência do envelhecimento saudável. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, doutora, vai lá, doença de Alzheimer. Alzheimer Isso. e a perda cognitiva, né? Que essa doença Sim. nos traz. Vamos lá, doutora. O que a senhora tem a falar sobre Alzheimer? Doutora, é um prazer estar aqui com a senhora, com você, participando, levando um pouco de conhecimento para todos que desejam buscar ajuda para a convivência de quem está com um paciente com Alzheimer. Verdade. E a gente depois vai dar uma orientadinha, né? Comentar um pouquinho com as famílias como lidar com o seu paciente, né? Na fase do envelhecimento e para aqueles que têm essa demência, né? É a perda cognitiva. Você vai perdendo gradativamente as memórias, né? E a primeira que a gente perde, quando a gente está desenvolvendo demência, são as memórias atuais, né? Que a gente vai esquecendo o que comeu hoje, o que comeu ontem, né? E depois que a gente chega no estágio das memórias antigas. Mas, geralmente, inicialmente, na leve e na moderada, essas duas fases, você ainda está preservando a sua memória antiga. Né? Você lembra com quem casou, a festa, lembra tudo, né? Com detalhes. Mas o que você almoçou, você esquece. Então, vamos lá, falar um pouco sobre esse assunto maravilhoso. E por que maravilhoso? A gente não pode colocar a doença como obstáculo na vida da gente, né? É uma fase de adoecimento. Vamos lá, doutor. Então, o Alzheimer é uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Essa doença é de evolução, sendo que o paciente que é diagnosticado vai perdendo aos poucos certas funções do cérebro, como aquelas que tratam de sua memória, suas habilidades de pensamento abstrato e até mesmo de sua capacidade de cuidar de si mesmo. É uma doença crônica, assim, caracterizada... Doutora, eu vou te interromper um minutinho. Quando a senhora falou sobre a capacidade, né, que a gente vai perdendo a capacidade de se cuidar, e é real. Às vezes, esquece de tomar o banhozinho, né?
E com a evolução, quando vai fazer o número 1 ou o número 2, esquece de fazer a higiene adequada. Aí fica com cheirinhos. Isso tudo, os filhos e cuidadores precisam estar atentos, né? Essa higiene pessoal. Verdade. Então, perde, né, essa capacidade, né, de cuidar de si. E é uma doença crônica caracterizada, pois quem recebe esse diagnóstico convive com ele diariamente. É verdade. O Alzheimer atinge pacientes, doutora, com mais de idade, sendo que menores de 65 anos de idade. Também pode adquirir, nesse caso, o chamado de Alzheimer precoce. Exatamente. E eu não sei se você observou que no Brasil, cada vez mais, estamos tendo casos de Alzheimer precoce. Eu quero até florear, eu tive um amigo que ele começou com os esquecimentos com 58 anos, exatamente a idade que eu estou. E ele começou a esquecer detalhes. Quer dizer, ele começou levemente, mas evoluiu muito rápido. Inclusive, eu fui até o geriatra dele e falou assim: Alice, ele é o meu primeiro caso que com 60 anos ele já está no gravíssimo. Ele já não sabe quem ele é e nem quem está do lado cuidando dele. Entendeu? E esse é o caso mais próximo que eu tive. Mas tem evoluído muito para essa nuance, né, de precocidade, ser precoce a doença. Mas continua. Doutora, a senhora pode me falar quais são os sintomas que aparecem nessa fase? Sim, o primeiro sintoma são esquecimentos. Olha só, em todas as idades, nós temos esquecimentos, porque está ligada à atenção. A atenção, ela pode ser focada e flutuante. Tem fase da nossa vida, às vezes a gente jovem ainda, que a nossa atenção, quando a gente está muito preocupado com o excesso de tarefas e tal, que a nossa atenção fica flutuante. Quer dizer, você chegou com a chave do carro, colocou em algum lugar. Por isso que eu tenho que ter lugar para tudo, porque fica mais legal de organizar. Por quê? Porque às vezes você esquece onde está a chave do seu carro. Mas você só tem 30 e pouco, 40 e poucos, entendeu? Adolescente, às vezes adolescente esquece também algumas coisas. Mas isso está ligado à atenção flutuante, não está fixa. E no Alzheimer a gente perde as duas. Nossa atenção fica mega flutuante, você não sabe onde. Por exemplo, um copo de água. Às vezes a água está do lado, mas ele não tem sede e nem lembra mais que aquilo é água para ele beber. Ele começa a desidratar, né? E é muito importante que a gente mantenha a alimentação desse doente de Alzheimer, né? Essa pessoa divina que tem Deus pulsando dentro dele, sempre hidratado e alimentado, para que ele possa ter uma vida e uma sobrevida legal, entendeu? Então, é mega importante a gente observar o nosso pai, a nossa tia, o pessoal mais velho, começou a esquecer muito. Leva um geriatra, que é o especialista no envelhecimento. Ele vai diagnosticar, porque tem vários testes também, né, psicológicos, para avaliar se é demência, qual o tipo de demência e o que pode ser feito para tratar logo no início, porque tem tratamento, né? Principalmente com a alimentação, que a gente vai ver mais para frente, né? Eu sou. Porque então, o resultado a alimentação é muito, muito importante, a alimentação saudável, para que a gente possa retardar ou eliminar a doença, né, na prevenção. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Então, é muito importante a gente estar de olho nos nossos mais experientes da família. Sim. Né?
Então, doutora, nós sabemos, né, que existe a fase dos sintomas, né, que são o comprometimento da memória, até Sim. mesmo para atividades que acabaram de acontecer, dificuldade de aprendizado, se perde locais familiares, dificuldade de tomar decisões, perda de interesse nas atividades, vai perdendo, né? É verdade. Que eram prazerosas, mudança de humor. Na segunda fase, o paciente já demonstra dificuldade na fala, pode ter alucinações, pode se perder dentro de casa, repete as mesmas palavras, repete as mesmas perguntas, apresenta agressividade, apresenta problemas de coordenação motora que acarretam dificuldades para realizar tarefas simples. Aquela tarefa que era tão simples passa a ter dificuldades também. E Verdade. agitação constante. E, Denise, uma coisa Sim. que eu observei ao longo desse tempo que eu, né, trabalho e lido um pouquinho com famílias que têm seus entes queridos e divinos com Alzheimer, que às vezes Sim. aquela pessoa que foi calma, ela fica um pouquinho mais agitada com a doença. E aquela que foi tensa, né? E aquela, Sim. a calma fica agitada. E a agitada fica calma nesse período. Às vezes troca o comportamento, entendeu? Sim. Mas geralmente fica mais impaciente. É aquela coisa de não ter paciência para nada. Ah, não quer mais fazer isso, né? Você vai ensinar um trabalhinho manual. Aí começou o grau de dificuldade, aumenta, né? Aí você fala assim, eu acho que não quero mais, não. Enjoa das coisas, né? Isso fica um grau normal, digamos assim, para patologia. Doutora, deixa eu passar uma coisinha, porque não está focando muito bem o seu rosto. O seu também não. O que está acontecendo? Eu estou vendo aqui legal, mas... E agora? Tá, melhorou ou não? Melhorou. E o meu? Sim, melhorou um pouco. Melhorou? Sim. Então, vamos voltar a falar da terceira fase. A terceira, você já falou a primeira e a segunda, né? A perda de memória, as alterações comportamentais, Isso. a irritabilidade. E a terceira? A terceira é incontinência urinária e fecal, dificuldade para se alimentar e engolir, comprometimento inapropriado em público. A senhora pode citar exemplos? Sim. Um dos meus pacientes, uns anos atrás, a filha ligou para mim para que eu pudesse fazer uma avaliação, né? E ele sempre foi uma pessoa muito ativa, teve uma função muito importante, né? Que ele foi até juiz e tal. E ele sempre gostou muito de plantas, jardins e tal. E chegou um certo momento, no estágio da doença, tipo de moderado mais para o grave, né? Entrando para o grave, que ele começou a aguar as plantas dele de forma pelada, assim, no sistema nu, né? E ela falou assim, Alice, eu estou em pânico com o papai. Eu falei, calma, se a grade da sua casa é vazada, vamos botar lá uma placazinha de alumínio, vão, né, tapar para que ele possa ficar mais à vontade na casa dele. Mas ter uma pessoa de olho, como um enfermeiro ou um cuidador, mais próximo dele, até para que ele não saia de casa, né? Manter o portão fechado, chave do carro escondida, porque ele às vezes pegava o carro. Aí andava, né, no estacionamento da casa. Vou trabalhar, porque a memória antiga está preservada, mas ele já estava aposentado há mais de 20 anos, né? Então, é muito importante o cuidado com a pessoa. Porque acontece, se ela sair na rua, ela se perde. Porque ela não sabe quem ela é e nem onde mora, onde ela está.
Inclusive, em Campos, teve um caso de um senhor que saiu de Niterói. Ele pegou o ônibus e veio para Campos, mas só que ninguém sabia quem ele era, nem ele mesmo. Né? Para identificar, porque geralmente está sem documento, porque não tem mais aquele alinhamento que precisa de documento, dinheiro e tal. Ele só pegou o ônibus porque ele, pela idade dele, não pagava. Você entendeu? Entendi. Então, tem que ter muito cuidado. Quando começou a esquecer com frequência, fazer uma avaliação geriátrica, gerontológica, que é um profissional, né? Pode ser um enfermeiro gerontólogo, pode ser uma psicóloga, pode ser um fisioterapeuta, pode ser qualquer profissional que tenha especialização no envelhecimento, que vai ajudar, né, a organizar a vida da pessoa, porque essa é a nossa função, de organizar e manter o mais saudável, o mais arrumado possível, para que ele possa viver aquela fase, né, de uma forma mais leve. Sim. Até porque tem a dificuldade de entender o que acontece ao redor, né, doutora? Sim. Ele nem sabe, por exemplo, se estiver em uma festa, né, nem sabe é aniversário de quem, não faz mais associações, né, preservada, não tem mais aquela associação preservada. Então, a gente tem que estar muito atento, principalmente os cuidadores, né, que geralmente são os filhos, e com esse esquecimento do pai, o que acontece? Às vezes desespera. Muitas vezes na fase que você vai falar, a próxima fase, né? Eu também tenho um exemplo para a próxima fase. Né? Sim, a quarta fase, né? Exatamente. A fase mais avançada. É onde não reconhece familiares, amigos ou objetos próprios. A senhora pode estar comentando sobre essa parte? Sim, porque essa fase é uma das fases mais tristes da doença, porque ele esquece quem é o filho dele. Uma vez eu atendi um amigo médico, que ele chegou muito triste, assim, choroso e tal. Ele falou assim, Alice, meu pai virou para mim e falou assim, você é filho de quem mesmo? Muito gentil e educado. Ele não se recordava que aquele homem era filho dele. Né? E para o filho, foi algo assim muito triste. Né? Aquele homem que pagou a faculdade dele, que caminhou com ele até ali, mas, momento nenhum, ele só desesperou nessa fase. Ele falou assim, não, meu pai, ele pode não saber quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ele é. É isso que o filho tem que ter, né? É igual esposa e esposo, quando um deles desenvolve a doença, ele pode até esquecer que você é a esposa dele, né? Mas você não pode esquecer que ele foi o pai dos seus filhos, que foi aquele namorado gostoso, né? Aquela pessoa que caminhou tantos anos com você. Isso é muito importante, o carinho, o amor que abraça, né, essa fase. O sofrimento ficar um pouquinho menor, né? Que para ele não vai nem existir muito sofrimento, porque ele não lembra mais. Mas quem está cuidando fica muito sofrido. Né? Sim, é verdade. E vamos para o tratamento. O tratamento hoje, de forma generalista, os remédios são indicados apenas para auxiliar na sobrevida do paciente, retardando o surgimento de sintomas ou amenizar um pouco mais. Exatamente. Porque tem o tratamento medicamentoso, né? E o alimentar. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ele retarda realmente, né, as fases. E o sofrimento também dos cuidadores, né? Sim. E a gente sabe que tem a prevenção. A senhora sabe, poderia comentar sobre essas formas de prevenções? Então, essa prevenção é a minha praia. Você imagina quando você tem maior intimidade com essa praia, né? Prevenção, gente, é
tudo. Desde o momento que você sai do ventre da sua mãe, você já tem que fazer uma prevenção de tudo, uma alimentação mais saudável. Porque os três pilares, né? Vamos colocar 3 pilares. Os 3 pilares para que você tenha uma vida saudável, com a prevenção de não só da demência, mas de qualquer outro tipo de doença, como pressão arterial, diabetes, alterações na glicose, gorduras em vários órgãos, é a sua alimentação. O alimento tem que ser o seu remédio. E o remédio tem que ser o seu alimento. Você entendeu? E a prevenção está em 3 também pilares, que é o sono. Nós, depois dessa WhatsApp, das redes sociais, nós nos distraímos muito com celular e notebook, né? É Face, é Instagram, é WhatsApp, etc. Cuidado. Cuidado. Temos adolescentes, porque eu também trabalho adolescentes, e quando vai ver 4 horas da manhã, está distraído ali. Tem o adulto, tem o idoso que tem perdido muitas horas de sono. Eu aqui na minha casa, eu costumo dizer que 21 horas eu viro abóbora, né? É meu sono sagradinho. E presta atenção, tem detalhe para sonos. Para você ter um sono restaurador, não é qualquer lugar que você se joga e apaga, não. Não podemos ter luz dentro do ambiente. Um ambiente limpinho, organizado e no escuro. Você pode ter até uma lanterna. Se precisar ir ao banheiro, não apagar a luz, porque a luz ativa seu cérebro. Você vai com uma lanterna até o banheiro. Você entendeu? E o segundo pilar é algo assim que eu sempre repito e vou repetir: alimentação saudável. Comida colorida. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês do alimento de prevenção. Abacaxi com hortelã. Né? A gente não costuma gostar? Potencializa e evita algumas demências. Vegetais crus, que a gente cozinha muito vegetal, né? Pão, tal. Mas o cru e fresco, não é coisa que fica armazenado na geladeira 500 anos, não. Fresco. Você usa toda semana fazer um hortifrutizinho. Ele é bom para quê? Para a visão, para a gente preservar a visão, para a gente ver as coisas lindas da vida, né? E o cérebro saudável, o restante vai ficando mais agradável. As folhas verdes escuras, espinafre, brócolis, né? Couve. Eu sou uma coelhinha, adoro folhinhas. Isso tudo ajuda a evitar o Alzheimer. Cúrcuma. O que é cúrcuma, Alice? Açafrão. É aquele pozinho amarelo, não tem? Eu uso 3, 4 vezes por dia. Alice compra os 2 ovinhos cozidos depois dos meus 3 copos de água poderosos, que em jejum. Eu como 2 ovinhos cozidos e ponho cúrcuma no ovinho, em vez de colocar o sal. Porque sal é perigoso. A gordura, o óleo é perigoso, mas o óleo de coco e o azeite de oliva não é perigoso. Eu não gosto muito de perigo na minha vida, não, sabe? Outro perigo para Alzheimer e para o câncer é o açúcar. Açúcar é perigoso. O Brasil, ele tem uma estatística e tem um nomezinho, um apelidinho fora do Brasil, que nós somos o país do açúcar. E somos. O açúcar é perigoso para Alzheimer. Por isso que tem um demerara, que é menos química, e tem o mascavo. Né? Eu uso os 2. Porque o mascavo em um suco mais clarinho, como o abacaxi, ele escurece. Aí o pessoal daqui faz, olha assim e não gosta da aparência do suco, né? Eu não ligo, não, gosto de sabor. Mas o demerara é para sucos claros e o mascavo para mais, tipo, o de uva você pode usar o de manga e etc. Então, as vitaminas estão nos alimentos. Outra coisa que é
poderosa. As limas, o limão, laranjas, tipos de laranja, são poderosos e é preventivo das demências, né? A banana, os frutos, todos os frutos vermelhos, morango, maçã, tomate, tudo que é vermelho, né? E tem muitas frutas vermelhas. Quanto mais escura, melhor para a gente tomar o suco, né? Uma coisa que não falta na minha geladeira é aquele suco integral de uva, né? Tinto, porque tem o tinto e tem o branquinho. As duas são boas, mas o tinto é melhor. Se é o melhor, você merece o quê? O melhor nessa vida, né? E prevenir o ômega 3, gente. Não é que a gente tem que parar com carne vermelha, de jeito nenhum. Eu adoro um churrasco. Mas ter um cardápio de 7 dias bem organizado. Como assim, Alice? 3 dias de peixes, né? O salmão é maravilhoso, a sardinha. Todos os peixes têm o óleo maravilhoso do ômega 3, que a gente precisa para o cérebro manter saudável. Agora, tem um suquinho Denise, tem um suco maravilhoso, que é simplesinho. Você pega meia bandinha de chuchu, né, fresquinho, corta em cubinho e umas 6 folhinhas de hortelã. Hortelã tem que fazer parte dos cardápios, nas saladinhas e tal. Você bate, ele vira um suco. E essa porçãozinha que eu estou falando, 6 folhinhas e meio chuchuzinho, é o quê? Dá um copo duplo. Você toma. Bom cérebro. E para outros, vários. Por exemplo, às vezes a gente está se sentindo meio inchada, assim, né? Retendo líquido. E esse suco, desiste, gente, é diurético também. Então, até para melhorar a visão, todas as verduras e legumes são os nossos amigos, e são o nosso remédio. Essa é a prevenção. Não se esqueça do mirtilo, das laranjas, cenoura e beterraba, sempre crua, raladinha, na hora de fazer a nossa saladinha na hora do almoço, né? Rala ali, ó, um pedacinho de cada coisa. Tá um arco-írisinho? Tá, então esse alimento está saudável. Então, os vegetais coloridos são poderosos. E evitam o quê? Alzheimer. Muito bem. Agora eu posso falar uma coisa? A gente falou de prevenção. O que acelera o Alzheimer, eu tenho 5 alimentinhos. 5 não, 3 tipos. Todas as frituras. Isso. Que não são feitas. Principalmente as que não são feitas. Né? Com óleo de coco e nem a banha de porco, que nem o azeite de oliva, adoram abraçar o Alzheimer, acelera muito mais. Esses lanches, hambúrgueres, comprado, né, rapidinho, McDonald's, Bob's, qualquer lanchonete, acelera. E todos embutidos. Olha só, o que é embutido? São linguiças, presuntos, essas coisas fabricadas. São perigosas. Acelera o Alzheimer. Né? Potencializa, digamos assim, você esquece mais rápido. Né? Então, evitar esse tipo de alimento. A gente vai começar com tudo mais colorido. Essa é a prevenção alimentar. Agora, uma coisa, Denise, que a gente não pode esquecer, que é muito importante e evita o Alzheimer, é a atividade física. Sempre. Desde bebezinha a gente tem, né? Bota essa criança na piscininha, bora, vamos fazer ginástica. Gente, é atividade que você puder e gostar de fazer. Não é aquela coisa obrigatória, né? Mas tem que estar em atividade. Porque os músculos fortalecidos tem um músculo do cérebro, tem que estar forte. O Alzheimer entra mais quando está meio fracidinho aqui dentro, né? É verdade. E assim tem também, a gente pode ativar também, né, a memória estudando, lendo. Estudando, lendo. Olha, o livro sagrado, ele tem que ser seu melhor amigo aqui, ó.
Não importa qual é a denominação que você tenha. A palavra de Deus é um manual para a gente, né? Verdade. Então, essa leitura... Você sabia, doutora, que um texto... Vamos colocar um provérbio. Ele trabalha 58 pontos da memória. Olha só, ativa 58 pontos da memória. Né? Porque nós temos o cérebro, que é a parte física, que está aqui dentro nessa caixa maravilhosa, ruidíssima, né? E tem as memórias que são registradas nela. Então, a gente tem que preservar essa memória para a gente chegar no 5.9 daqui a alguns dias, lembrando de 2 anos, quando tinha 2 anos, que passeava com o papai, né? A gente tem que manter as nossas lembranças preservadas no arquivo lá, sem enferrujar. Que, Denise, uma coisa eu vou te falar. Alzheimer, para todo mundo entender, todos que tiverem, todas as pessoas divinas que estiverem nos escutando, nos ouvindo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é Alzheimer. Alzheimer, vocês imaginam uma porta, tá? Com as dobradiças enferrujando. Ela fica com dificuldade de movimentação. Você entendeu? E esse olhinho das dobradiças são os alimentos saudáveis. São os exercícios mentais na leitura, no estudo. Você vê, olha, eu sou viciada em estudar, adoro. Eu estava até comentando com a minha filha, né? E eu estava vendo a estatística de Alzheimer no mundo, 2.600.000 mundialmente estão com a doença de Alzheimer. Agora, tem um país 4 vezes menos do que os outros países. A Índia, o Alzheimer lá é uma taxa muito mínima, é 7% só. Por quê? Eles fazem uso de açafrão diariamente. Desde bebezinho, põe até na mamadeirinha. Você sabia que a gente, às vezes, fica assim com uma dificuldadezinha para dormir? Eu vou lá, pego assim, ó, 3, 4 dedinhos de leite, aqueço morninho e boto uma colher bem generosa daquelazinha de café, de cúrcuma, que é o açafrão, misturo e, ó, 5 minutos depois você está relaxada. Entendeu? Pois é, os benefícios que o açafrão traz, né? Saúde. Para tudo. Então, você pode colocar na sua salada, no seu ovinho, aqui em casa eu coloco, o quê? Nos lanchinhos das crianças. Criança não, tem mais criança, mas a gente chama de criança. Dos filhotes, né? Tem um casal de príncipe e princesa. Então, é isso que eu quero mostrar, que a gente pode trabalhar a prevenção com nossos alimentos poderosos. Por exemplo, aves e peixe tem que ser mais valorizado na questão do Alzheimer e evitar um pouco a carne vermelha, tá? E é muito importante isso. Por quê? As aves são mais, né, tranquilas, principalmente tem um ômega 3 com mais quantidade. Outro detalhe também, noz moscada. Dá uma raladinha em cima das carnes. O gengibre não pode faltar na alimentação. Então, é importante, né, que a gente fixe também nos sucos vermelhos, que são as uvas, os morangos, tem tanta coisa gostosa, eu adoro. Por exemplo, a maçã. A maçã é um detergente para tirar as gorduras, e não deixa nenhuma gordura se ficar amigo das nossas artérias. Só uma maçãzinha. Dá para a gente fazer isso? Comer uma maçãzinha? Prazerosamente? Sim. Alice, eu não gosto da maçã com casca. A casquinha não jogue fora, ela vira um chazinho para você comer com uma torradinha ou um biscoitinho mais à noite, se der uma fomezinha. Entendeu? O chazinho da casca de maçã é super calmante. Então, tudo a gente aproveita. Ah, outra frutinha também que é maravilhosa, que é uma fruta vermelha, é a melancia. Mas o mais poderoso da melancia é a partezinha branca que a gente joga fora, né?
Então, você tem que tirar a casca fininha, aproveitar aquela parte branca, a vermelhinha. Agora, para os meninos e meninas, o carocinho da melancia, batido naquele suco, com pouca água, por favor, né? Que ele já tem água, igual o chuchuzinho, é um Viagra natural, tanto para as meninas quanto para os meninos. Olha só, um toquezinho interessante. Então, os alimentos precisam ser o nosso remédio. O nosso remédio, os alimentos. Isso é prevenção. Não só para Alzheimer, Parkinson e outras doenças, mas para todas as doenças. Principalmente a pressão alta. E a família, né, tem alguns casos com pressões alteradinhas. E o que a senhora me diz? Bem, Desses 3 pilares. Bem interessante, né? Não é dormir pelo menos 8 horas, se alimentar saudável e fazer uma atividade física. Aí muita gente fala assim, Alice, eu não tenho dinheiro para academia. Ok. Caminhada precisa pagar quanto mesmo? Andar de bike. Gente, olha, eu estou morando em uma cidade topper, que tem uns sinos que canta, que eu sou apaixonada, e senhoras de 80 anos, de vários anos, assim, a partir do até 80, 80 e pouco, andando de bike. Eu fico encantada. Aí tem uma que tem 86 anos, que ela comprou aquele triciclozinho. É uma bicicleta, né? Que tem 2 rodinhas atrás e umazinha na frente. E tem uma cestinha, ela faz compra em supermercado, ela faz tudo na bike dela. Olha só, trabalhou aqui e trabalhou aqui. Ok? Não custa nada, né, doutora? O custo é baixo para a gente fazer prevenção agora, a doença é cara. As medicações são caras, né? Bastante. A prevenção é muito mais barato. Então, gente, vamos seguir as orientações da doutora Alice, os 3 pilares, né? Vamos colocar em prática. Principalmente a prevenção. Prevenção é tudo. Verdade. É muito importante. Então, o que a gente pode fazer? Tem a doutora Denise, que também pode estar avaliando, né? O estado mental. Tem os psicólogos também que fazem, até os próprios filhos que conhecem os pais, né? Porque tem filho que não conhece pai e mãe, não sente o cheiro. Eu tenho um cheirinho da minha mãe até hoje, nas minhas memórias, né? Então, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Conheça seu pai e sua mãe. Foram eles que deram a vida para vocês. São pessoas poderosíssimas e divinas na vida da gente, né? A minha já está em outro plano, né, com Deus, mas para mim, ó, eu sou o quê? Resultado dela, de um fruto maravilhoso, né? Que quero mostrar para vocês que os nossos pais são os melhores amigos que nós temos. Aí um dia uma pessoa virou e falou assim, Alice, mas a minha mãe me abandonou. Eu falei assim, não foi abandono. Ela não estava preparada, né? Aí precisou deixar você para uma pessoa que cuidaria melhor, né? Porque a gente não pode ficar carregando muito peso. Isso também, ó, pesa aqui dentro, né? E pode desenvolver só tristeza, angústia, ansiedade, depressões, que também acumula para o Alzheimer. Entender que o Alzheimer é uma dobradiça assim, que está enferrujando, vamos desenferrujar. E o açafrão é o alimento mais poderoso, e todos os mais que a gente citou aqui, né? Alimentação saudável mesmo. Que bom saber de todas essas informações, doutora. Foram muitas informações, mas informações claras, que as pessoas entenderam. Que é só mudar a alimentação. Evitar, olha só, tem que descascar mais do que desembalar. Você entendeu? Porque os embutidos são perigosos para a gente. Então, doutora, o que eu gostaria também
Já estamos quase finalizando, que pena, Sim. né? Orientações Com os de familiares. família, né? Procurar o médico de 6 em 6 meses, pai, Sim. mãe, filho, vamos visitar o médico, o geriatra, o psiquiatra, um especialista para avaliar a memória. Isso. E também, doutora, quanto ao medicamento. Se o medicamento foi colocado para o paciente, respeitar os horários, a dosagem, a importância de fazer o uso correto do medicamento para obter um resultado esperado. Exatamente, é importante demais, Denise, a gente orientar os cuidadores, que normalmente tem um filho supervisionando, né? As pessoas que são contratadas, ou elas mesmas estão cuidando dos pais que desenvolveram a doença, né? Ou no envelhecimento. O bom filho, ele cuida do seu pai até o final, né? E aí, a importância do horáriozinho. Imagina um copinho de água, tá? Se a medicação é 24 horas. Olha, meu copinho de água tá baixinho, porque eu já bebi. A medicação é assim, se ela foi dada para 24 horas, terminando 24 horas, já está baixinha a quantidade no organismo da pessoa. Então, é importante que se reponha, faça nos horários certinho, para manter o tratamento eficaz, né? E evitar complicar mais ainda, né? Passar a fase rápido, porque a medicação mantém que as fases sejam o quê? Bem devagar, né? Retarda um pouco mais a doença. É verdade. E é importante demais. Tem alguma pergunta na... Deixa eu ver aqui. Herme assistindo a gente, a Tereza Cristina, Pedrosa, muita gente assistindo a gente. Então, é importantíssimo, pessoal, que vocês se apaixonem. Eu tenho uma palavra maravilhosa. Escreve aqui a palavra Deus. Tira o D e o S, fica quem? A pessoa mais poderosa é Deus. Depois sou eu. E depois o meu próximo. Quem é meu próximo? É aquele que está mais perto de mim. Seja meu filho, seja meu esposo, minha filha, né? Tipo assim, quem está mais perto? Meus irmãos, irmãs, meus vizinhos. Ó o auzinho, né? É meu vizinho. Ele é meu vizinho, é fofésimo. É. Então, os mais próximos a gente cuidar também. Mas a gente só pode dar o que a gente tem, né? Se eu amo, eu vou dar amor. Se eu não tenho amor para dar, como que eu... Né? Então, você tem que se treinar. Alimentação saudável é treinamento. Sono, horário para sono, para dormir saudavelmente, é treinamento. Ah, mas não sei quem vai me ligar 00:30. Eu falei assim, já virei abóbora. E desliga o celular para não ficar naquela ansiedade. Olha, estou descansando. É você se dar a oportunidade. Atividade física. Tirar um horáriozinho. Ali você não tem dinheiro. Ó, quem tem, a maioria das pessoas, eu acho que 90%, não sei a porcentagem exata, né? Mas eu acho que 90% tem celular. YouTube tem ginástica, tem Billy Blank, que eu malho com ele desde 20 e poucos anos, né? Cara, malha legal. É o cara que juntou dança, defesa pessoal no Taibô. Fortalece a musculatura. Porque na hora que você está lavando roupa, se você não tiver músculo forte, vai doer os braços. Né? Quando está varrendo um quintal, varrendo uma casa, passando um pano. Então, se você está legal, você fica com a coluna melhor também. Né? Fortalecer a musculatura. E as vitaminas, gente, 4 vitaminas que é importante a gente não esquecer, a vitamina A, E, C e 12, B12. Importante. Isso tudo a gente pega nas frutas e verduras que nós falamos.
né? Super importante. Que prazer dividir com você essa tela maravilhosa, enfermeira top de linha. Vocês precisando conversar, fale com ela, né? Fica mais próximo de vocês, a Tereza, o Hermes Alves. Então, eu sou muito grata a vocês por estar nos assistindo, né? E o que vocês precisar no off, o que é off? Aquela consultoria única, nós estamos aqui para fazer, né? Chama a gente no particular e a gente vai fazer uma reavaliação da alimentação, da vida que a gente está tendo. Correto, doutora. Também um prazer imenso estar aqui com a senhora, conversando, esclarecendo, trazendo informações, novas informações. E o bom é tudo isso, com essas informações, essa troca de informação. Agradeço muito por ter aceitado, por estar aqui dividindo o nosso conhecimento, compartilhando com pessoas amigas. E que a gente venha fazer uma outra live, né? Live 2. Com certeza. Agradecendo a Ana Marina, que também está nos assistindo, né? E maravilhosamente que nos incentiva a levar conhecimento um pouquinho, né? A gente sabe um pouquinho, a gente leva esse pouquinho para o nosso amado e divina pessoa, né? Que nós somos divinas pessoas. E ser uma pessoa divina é, sim, uma responsabilidade, né? De dividir um pouquinho do conhecimento que temos. Foi um prazer estar ao vivo com vocês, né? Amo vocês, cada um de vocês. Mesmo os que eu não conheço, os amigos que ainda conhecerei, né? E foi um prazer participar desse presente, né? Um presentinho pequenininho, mas que faz maior diferença. Depende de como a gente valoriza o presente, né? Isso, doutora. Também agradeço muito, tá? Muito grata. Que Deus abençoe. Amém. Tá, tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.